Evangelho de Jesus conforme Marcos, capítulo 1. Vamos ler aí os versículos 40 até o 45. Diz assim a Escritura: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o advertiu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-lhe ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Senhor, abençoa cada um que me ouve essa noite, que seja um tempo mais uma vez da graça e do favor do Senhor a cada um de nós que nos acompanha em casa. Em nome de Jesus, se há alguém que me ouve que não tem mais esperanças de absolutamente nada, ensina-nos nessa noite para que jamais, nunca perquemos a esperança. Abençoe o povo que me ouve, abençoe a família, os filhos e cada um que estão sentados em casa, que mais uma vez param para ouvir a tua voz. Fala com eles, Espírito Santo de Deus. É a minha oração em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse é um dos textos mais tocantes do Novo Testamento. Mais do que um fato, é um símbolo em nossa vida. Ele nos mostra dois polos extremos. O primeiro polo é a miséria extrema que um homem pode chegar, e o segundo polo é a compaixão infinita do Filho de Deus. A atitude normal de qualquer judeu seria escorraçar aquele leproso e atirar pedras nele. Esse incidente é um exemplo solene da sombria condição humana afetada pela doença mortal do pecado. Também é um retrato da compaixão e do poder absoluto de Jesus para curar e salvar. Eu quero ver com vocês nessa noite 4 lições, 4 passagens distintas. A primeira delas que nós vamos ver é o doente. O doente. Enquanto Jesus percorria as cidades da Galileia pregando o Evangelho, apareceu um homem leproso. O evangelista Lucas, que era médico, e usando uma linguagem mais precisa, diz em Lucas 5,12, que esse homem estava coberto de lepra. A expressão grega pieres lepras, coberto de lepra, é coberto de lepra do alto a baixo. A lepra descrita nesse texto era uma doença repulsiva, lenta, progressiva, grave e incurável. O leproso era considerado um morto-vivo. A lepra era um símbolo da ira de Deus contra o pecado. Ela foi aplicada por Deus para punir a rebelião de Miriam em Números 12:10. Foi aplicada para punir a mentira de Geazi em 2 Reis 5:27, e para punir o orgulho de Uzias em 2 Crônicas 26:19. A lepra era um símbolo do pecado e, como tal, possui pelo menos 6 características. Escute, a primeira é que a lepra é mais profunda que a pele. A lepra não era apenas uma doença dermatológica. Ela não ataca meramente a pele, mas também o sangue, a carne e os ossos. Semelhantemente, o pecado não é algo superficial.
Ele contamina a mente, o coração e a vontade. Segundo é que a lepra separa. Além do sofrimento infligido por tal doença, a pessoa deveria viver isolada da comunidade. Levítico 13:45 diz que ela precisava viver só, e ela era chamada imunda, imunda, imundo ou imundo. Terceiro é que a lepra insensibiliza. Havia dois tipos de lepra no período do Novo Testamento. A primeira era a lepra nodular ou tubercular. Essa começa com dores fortes nas juntas e com nódulos avermelhados escuros na pele. A segunda era a lepra anestésica. A área afetada perdia completamente a sensibilidade. O paciente só descobria que estava doente quando sofria queimaduras e não sentia dores. De igual forma, o pecado anestesia o coração, cauteriza a consciência e mortifica a alma. Quarto lugar é que a lepra deixa marcas. A lepra degenera, deforma, deixa terríveis marcas e cicatrizes. Assim é o pecado, ele deixa muitas marcas, muitas. Quinto lugar é que a lepra contamina. A lepra é contagiosa e ela se espalha. O leproso precisava ser isolado ou viver isolado. Caso contrário, ele transmitiria a doença a outras pessoas. Da mesma forma, o pecado é contagioso. Diz 1 Coríntios 5:6, Paulo pergunta assim à igreja de Corinto: não sabeis vós que um pouco de fermento leveda toda a massa, contamina toda a massa? Um pouco de fermento contamina a igreja. E sexto, a lepra mata. A lepra era uma doença que ia destruindo as pessoas aos poucos. A lepra só atinge alguns, o pecado atingiu todos. A lepra só destrói o corpo, o pecado destrói o corpo e a alma. A lepra não pode separar o homem de Deus, mas o pecado o separa de Deus no tempo e também na eternidade. Esse é o doente. Ele tinha lepra, ele era leproso, e aos olhos das pessoas não havia mais esperanças para esse homem. Ele era um perdido que vivia às margens da sociedade, escondido, e era chamado imundo. Imundo. Esse é o doente. Porém, há uma segunda coisa aqui no texto. Além do doente, há um grande desejo. O leproso demonstra 4 atitudes no texto. Vamos ver. A primeira está no versículo 40. Acompanhe aí comigo. Há uma grande determinação. Aproximou-se dele um leproso. Aproximou-se dele, de Jesus, um leproso. Irmãos, notem, ele venceu o medo, o autodesprezo, o complexo e o repúdio das pessoas. Ele venceu a revolta, a dor, a mágoa, a solidão, a frustração e a desesperança. O leproso se aproximou de Jesus e levou sua causa perdida a ele. Ele se aproximou tanto de Jesus a ponto do Senhor tocá-lo. E isso é digno de nota, porque a lei ordenava em Levítico 13:46: habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Fora. Esse leproso não se escondeu, mas ele correu na direção de Jesus. Ele não ficou às margens, mas ele correu onde Jesus estava. A mesma semelhança da mulher hemorrágica de Marcos 5. Ela venceu a segregação social que ela vivia.
e correu na direção de Jesus. Porém havia muitas pessoas no caminho, e diz Marcos 5:27, que ela passou no meio da multidão, aquela multidão que espremia Jesus, que apertava Jesus, e ela tocou nele. Ela venceu a dor, ela venceu 12 anos de hemorragias constantes, ela venceu o medo, a dor, e ela venceu todas as pessoas, e ela diz: eu vou tocar em Jesus, que se eu tocar nele, eu ficarei curada. A semelhança daquele paralítico de Cafarnaum em Marcos 2, irmãos, imagina a cena, ele chega com 4 amigos, carregando-o, e não tinha como entrar na casa onde Jesus estava, a casa estava cheia. Então os 4 amigos disseram assim: vamos fazer algo inédito, vamos levar esse homem pelo teto e descê-lo onde Jesus está. Amado, você que me ouve, não corra de Jesus, corra para Ele. Não corra dele, corra para Ele. Aproxime-se dele nessa noite. Apesar talvez da sua revolta, da sua dor, da sua mágoa, da sua solidão e da sua frustração e até desesperança, a minha oração nessa noite é: aproxime-se dele. Aproxime-se dele. Segunda coisa que esse leproso fez é que ele tinha uma profunda humildade. Diz o versículo 40: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Rogando-lhe de joelhos. Diz o texto paralelo que não lemos, de Lucas 5:12, que ele prostrou-se com o rosto em terra. Olha que coisa maravilhosa. Quando ele viu Jesus, ele se prostrou com o rosto em terra. Notem vocês que esse homem não vem motivado pela soberba ou pela altivez, mas ele se prostra com o rosto em terra. Ele sabe que nada merece e portanto carece de misericórdia. Ele não faz exigências, antes suplica com humildade. Ele sabe que está diante de um homem que não é um homem comum, e reconhece que Jesus é o Senhor. Ele reconhece que Jesus é aquele que pode mudar a sua vida, mudar a sua história, e escrever nas suas páginas um novo tempo, uma nova história, uma nova vida. Então ele se prostra e humildemente ele se põe de joelhos. Amado, a evidência de que uma pessoa teme a Deus é a humildade. Alguém disse uma frase tão absoluta e poderosa, que o orgulho transforma anjos em demônios, e a humildade transforma homens em santos. Humildade. Ah, se Jesus ver humildade em nós, ainda nessa noite, humildade de se prostrar e dizer: Jesus, para mim não dá mais. Prostre essa noite, humildemente, com a boca no pó, com a cara no pó, de joelhos, humildemente. Terceira coisa que esse leproso nos ensina é que ele tinha uma genuína fé. Diz o versículo 40 que ele não se aproximou de Jesus com dúvidas, mas cheio de convicção. Ele sabia que Jesus podia todas as coisas. Ele creu e confessou: se quiseres, podes purificar-me. Que coisa maravilhosa. Irmãos, não há dúvidas no coração desse homem. Ele se aproxima daquele que podia mudar a sua vida e a sua história, não com dúvidas. Será mesmo? Será mesmo que ele é o Filho de Deus? Será mesmo que ele é o Todo-Poderoso? Será? Não havia será. Ele diz: se quiseres, podes purificar-me. Irmãos, a fé vê o invisível,
toca o tangível e torna possível o impossível. Pela fé, pisamos o terreno dos milagres. É pela fé vivemos, mesmo em meio ao coronavírus, sobrenaturalmente. O sobrenatural é vivido pela fé. Pela fé. Pela fé, querido. Esse homem tinha fé, ele tinha uma genuína fé, e diz: se quiseres, podes purificar-me. Por isso que Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Amado, você e eu precisamos de fé nesse tempo. Nós precisamos de fé. A fé é morta para a dúvida, surda para o desencorajamento, cega para as impossibilidades, e ela não vê nada além do seu sucesso em Deus. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Se quiseres, podes purificar-me. A fé em você, a fé em mim essa noite. Você tem fé a esse ponto? Eu tenho fé a esse ponto de dizer: se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Eu creio. Quarto lugar, ele demonstrou plena submissão. Diz o versículo 40: se quiseres. Se quiseres. Irmão, como o evangelho é simples e ao mesmo tempo direto. O homem poderia exigir alguma coisa, mas ele chega diante do Criador dos céus e da terra e diz: se o Senhor quiser, eu me submeto à tua vontade. Que coisa maravilhosa! Ele não coloca Jesus na parede, ele não determina nada, ele diz: se quiseres. Se quiseres. E o mais interessante é que o homem não pede cura, mas purificação, porque a lepra era uma enfermidade imunda, ela contaminava. Então ser curado era ser purificado. O leproso não exige nada, mas ele suplica com fervor. Ele se prostra de joelhos e ele diz: se quiseres, se quiseres, se quiseres. Irmãos, nesse tempo que temos vivido, algo que Deus tem suscitado em nós e até ressuscitado em outros é essa palavra: submissão. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Nós precisamos cair sim com a boca no pó, mas precisamos dizer: o Senhor está no controle, o Senhor está no trono, eu me submeto a Ti, a Tua vontade. Mas ainda assim eu suplico, muda a minha história, muda a minha vida, cura essa lepra, cura Senhor, cura Senhor, cura Senhor. Essa é a noite de fazermos isso, dizer a Ele: Pai Celestial, se quiseres, podes mudar a minha vida, mudar o meu casamento, mudar a minha história, mudar a minha vida, mudar tudo, se quiseres. Irmãos, essa noite é a noite de súplica. Essa noite é a noite de descer com a boca no pó. Talvez você está em casa, no quarto, na sala, eu não sei, mas no final é meter a boca no pó, é cair de joelhos e dizer: se quiseres, o Senhor pode mudar a minha vida, a minha história. Eu me lembro agora daqueles 3 meninos que foram lançados naquela fornalha sobre modo acesa, e diz que diante do que aqueles homens fizeram, de mandar os 3 meninos para a fornalha, eles disseram algo tão maravilhoso, irmãos. Em Daniel 3,17, eles disseram assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar, Ele nos livrará da fornalha. Notem, se Ele quiser, Ele nos livrará. Eles não determinaram nada. Nós somos fiéis a Ti, nós temos andado com o Senhor. Não,
E esses 3 moços, os que vieram cativos da Babilônia, domingo passado eu falei do Salmo 137, eles vieram dessa leva, junto com Daniel. E eles eram fiéis ao Senhor em todo o tempo. Eles sabiam disso. Eles podiam dizer assim para Deus: Deus, nós temos sido fiéis a Ti, em Teu nome, nos livra. Não, eles disseram: nós nos submetemos à Tua boa vontade. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para nós. Se quiseres. Se quiseres, se quiseres. Esse moço era submisso, um leproso submisso. Entenda uma coisa dessa, você que me acompanha em casa. Um homem fadado à morte, ele diz: se quiseres. Submissão. John Charles Riley diz algo tão poderoso. Ele diz que as pessoas não estão perdidas, porque elas são muito más para serem salvas, mas elas estão perdidas, porque elas não querem vir a Cristo para serem salvas. Primeiro, é o doente. Segundo, é o desejo. Há uma terceira lição no texto: é o médico. O médico diz 4 coisas a esse homem. Esse médico tem 4 atitudes, e esse médico é Jesus. A primeira está no versículo 41, acompanha aí comigo. Esse médico tem uma compaixão profunda. Olha o 41. Jesus, profundamente compadecido. Marcos nos leva até o coração de Jesus e nos revela o que o levou a agir. Compaixão. Amado, Marcos nos leva no centro, no âmago da história, e nos diz assim: Senhor, por que você resolveu agir na vida desse leproso? Jesus, profundamente compadecido. Uau! Em Jesus, Deus fez uma ponte entre Ele e os excluídos. Jesus sentiu profundo amor por esse homem, em vez de sentir náuseas dele. O real valor de uma pessoa está em seu interior e não em sua aparência. Embora o corpo de uma pessoa estivesse deformada pela enfermidade, o seu valor é o mesmo diante de Deus. Amado, você que me ouve, Jesus continua com compaixão. Jesus, profundamente compadecido. Pensa num homem que tem compaixão. O nome dele é Jesus. É Jesus. Ele continua com compaixão de você. Não pense você que Jesus tem prazer na dor que você tem passado. Não. Ele é um ser que tem compaixão. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Ele tem compaixão. Ele tem poder, todo o poder, mas ele também tem compaixão. Poder sem compaixão é tirania, e compaixão sem poder é fraqueza. Por isso que ele tem poder e ele tem compaixão, e essa compaixão é profunda, profundamente compadecido. Eu quero dizer para você que está em casa e me ouve: a sua compaixão é a mesma. Ele sente dor, ele continua sentindo a sua dor, e ele chora com você, ele chora junto com você. Ele não tem prazer na dor, ele é profundamente
compassivo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Ele tem uma profunda compaixão ainda no meio desse caos. Segundo, há um toque generoso. Olha o versículo 41. Ei, Jesus, eu quero lhe dar um beijaço na glória. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou. O toque de Jesus quebrou o sistema judaico. Sabem por quê? Porque o puro não ficou impuro. Entretanto, o puro purificou o impuro. Ele não se contaminou. Ele tocou o impuro, e o impuro tornou-se puro, e o puro não se tornou impuro. Aleluia. Irmãos, nesse toque, a primeira cura que brotou foi a emocional. Entre comigo aqui. Esse leproso não sabia mais o que era um abraço. Jesus poderia curá-lo sem tocar? Sim, e ele fez isso muitas vezes nos evangelhos. Mas Jesus viu que aquele homem não tinha apenas uma enfermidade física, mas também uma profunda carência emocional. Jesus o toca. Jesus o toca. Marcos 2, na cura daquele paralítico de Cafarnaum, o texto de Marcos 2 não nos informa isso, mas Mateus 9:2, Jesus disse assim para aquele paralítico. A primeira palavra que Jesus disse foi: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. E por quê? Jesus curou as emoções antes de curar sua enfermidade. Amado, os efeitos psicológicos da lepra eram tão sérios quanto a devastação física. E eu quero dizer para você que está em casa, escute, Ele continua tocando você e curando você emocionalmente, antes de curar você fisicamente. Em nome de Jesus, eu sou profeta de Deus. Receba o toque do Senhor onde você está. Ele toca você e Ele diz para você essa noite: tem bom ânimo, tem bom ânimo. Ele continua curando as suas emoções. Há pessoas que estão em casa destruídas emocionalmente, e que você receba o toque do Pai. Receba o toque do Pai nessa noite. Ele abraça você e Ele diz: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Receba o meu abraço nessa noite de Jesus. Receba o meu toque, porque antes de eu curá-lo fisicamente, eu curo você emocionalmente, diz o Senhor. Diz o Senhor. Receba o toque do Pai nessa noite, em nome de Jesus. Terceiro, há uma palavra agora extraordinária. Ele diz assim, no versículo 41, lá no final: eu quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Jesus atendeu prontamente o clamor do leproso. Jesus disse: eu quero, fica limpo. No mesmo instante, irmãos, no mesmo instante, ele ficou limpo e a lepra desapareceu. O toque e a palavra trouxeram cura. A cura foi completa, foi instantânea. Quando Jesus cura, a restauração é plena e é imediata. Ei, Ele pode dizer para você que está em casa: eu quero, receba a cura, fica limpo,
Não importa qual a sua enfermidade, não importa o que você tem, não importa o que você fez, eu quero de Jesus. Fica limpo, fica limpo, fica limpo. Jesus continua fazendo do sujo limpo. Ele continua fazendo do impuro puro. Ele continua fazendo daquele que ninguém quer abraçar um ser sociável, porque Jesus continua dizendo: eu quero. Fica limpo. Só Jesus pode mudar a sua história. Só Jesus pode tornar você limpo e dar a você novas vestes, e não ficar nem marca e nem cicatriz. Ele está aqui, Ele está aí. Ele muda a sua vida, Ele muda a sua história. Não importa se você é cego, se você é leproso, se você é uma prostituta, se você é um bêbado, se você é um adúltero. Ele muda você, Ele muda você, Ele muda a sua história. Ele dá a você uma novas vestes e dá a você um novo nome e diz: eu quero. Fica limpo, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Quarto, há um testemunho necessário. Olha o versículo 44, o final, a parte B. Jesus diz: mas vai, mostra-lhe ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Jesus diz assim: vai ao sacerdote. E por quê? Porque o sacerdote era a autoridade sanitária que dava o diagnóstico da doença e autorizava o indivíduo curado a retornar ao convívio social, como diz Levítico 14, dos versos 2 ao 4. O sacerdote poderia declarar o leproso limpo, mas só Jesus poderia torná-lo limpo. O sacerdote dizia: você está limpo, mas só Jesus poderia tornar o leproso limpo. Uns falam: você está limpo, mas Jesus continua tornando você limpo. Jesus o devolveu não apenas à sanidade física, mas também ao convívio de sua família, da sinagoga e da sociedade. Amado, Jesus continua fazendo isso. Ainda que homens rejeitem você, ainda que a sociedade rejeite você, mas se Jesus torná-lo limpo, você volta para a sua família, para a sua igreja e para a sociedade, porque Jesus ainda faz com pessoas, aos olhos humanos, irrecuperáveis, torná-los recuperáveis e voltarem a fazerem aquilo que faziam antes. Jesus é grande. Jesus é grande. É grande. Por isso que não existem pessoas irrecuperáveis para Jesus. Talvez você que está em casa disse assim para mim: pastor, meu pai não tem jeito. Tem sim. Pastor, minha mãe não tem jeito. Tem sim. Pastor, meu filho está perdido, não tem jeito. Tem sim, diz o Senhor, tem sim. Não existem pessoas irrecuperáveis para Jesus. Esse texto nos mostra. Esse leproso vivia às margens, e Jesus mudou a vida desse homem, e continua mudando a vida de pessoas. Ele muda, Ele muda. Só Jesus pode fazer. Ele muda. Quarto lugar, além do doente, do desejo, do médico, o médico bendito,
Vamos ver agora a advertência. Irmão, se você notar comigo os versículos 38 e 39 que não lemos do capítulo 1 de Marcos, você vai descobrir que o propósito de Jesus ao percorrer as cidades da Galileia era pregar o evangelho. Era fazer o que, irmãos? Você que me ouve? Pregar o evangelho. E se você notar dos versículos 35 ao 37 do mesmo evangelho de Marcos, no capítulo 1, que não lemos, Jesus está fugindo da multidão de Cafarnaum, exatamente por causa dos milagres. No entanto, agora, por compaixão, ele cura o homem coberto de lepra, mas faz uma advertência. Há 3 fatos dignos de observação aqui, e eu termino o texto. O primeiro, ele dá uma ordem expressa. Olha a ordem, versículo 44, acompanhe aí comigo. Olha, não digas nada a ninguém. Irmão, por que Jesus deu essa ordem? Por 2 razões. A primeira, porque a sua campanha na Galileia era evangelística e não apenas uma cruzada de milagres. Diz Lucas 19:10 que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, e não apenas curar de enfermidades. Segundo, porque Jesus não queria despertar precocemente a oposição dos líderes judeus. Por isso ele olhou no olho do leproso e disse assim: ó, não diga nada a ninguém. Por quê? Porque eu vim para pregar. Eu preciso pregar o evangelho, eu preciso pregar a palavra. E segundo, se você dizer, você vai despertar precocemente uma perseguição contra mim. Por isso Jesus o advertiu dizendo: não digas nada a ninguém. Segundo, há uma desobediência flagrante. Olha o versículo 45, a primeira parte. Mas tendo ele saído, entrou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia. O homem curado não conteve a sua alegria e entusiasmo. O verbo grego tendo saído aqui está no presente, evidenciando que o homem estava divulgando continuamente acerca de sua cura. Ele não parou, ele não parava. Era igual você dar cordas numa vitrola e a vitrola não para mais. Ele pregava hoje, ele pregava depois, ele pregava amanhã, ele pregava, ele não parava. Ele pregava continuamente. Irmão, certamente ele tinha motivos para abrir sua boca e falar das maravilhas que Jesus havia feito nele e por ele. Contudo, isso não lhe dava o direito de desobedecer a uma ordem expressa do Senhor, que o libertara do cativeiro da morte. Jesus mandou esse homem ficar calado, e ele falou. Hoje Jesus nos manda falar, e nós rebeldemente nos calamos. Somos ordenados a falar as boas novas do evangelho, porém não falamos nada a ninguém. Que interessante. Terceiro e último lugar, é uma consequência desastrosa. 45, a última parte. A ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda a cidade, de toda parte, vinham ter com ele. Querido, note como a desobediência produz resultados negativos. O entusiasmo daquele homem foi um estorvo na campanha evangelística de Jesus. A apresentação de Jesus nas sinagogas da província foi interrompida. Por quê? Porque ele precisava se calar, e ele não se calou. Há uma lição aqui.
eu e você precisamos ser obedientes ao que o Senhor nos diz, mesmo depois da cura. Você que está em casa precisa obedecer ao que o Senhor lhe diz antes da cura. É o mesmo caso da mulher adúltera de João 8. Há um embate interessante ali com os hipócritas da lei. E lá em João 8:11, Jesus olha no olho da mulher e disse assim: minha filha, vá e não peques mais. Mude de vida, obedeça a minha voz, obedeça a minha palavra, não peques mais. E eu termino. Podemos afirmar que Jesus curou o leproso fisicamente, emocionalmente, social e espiritualmente. Aquele homem recobrou sua saúde e sua dignidade. Ele deixou de ser impuro e tornou-se aceito. Jesus ainda hoje continua curando os enfermos, limpando os impuros e restaurando a dignidade daqueles que estão com a esperança morta. Pois Deus é misericordioso e Ele pode tocar sua vida e dar uma palavra que mudará a sua sorte, e haverá um grande e poderoso testemunho. Em nome de Jesus, creia nessa palavra. Ele não mudou, Ele continua fazendo, apesar das circunstâncias adversas que nos cercam. O nome dEle é Deus, o nome dEle é soberano, o nome dEle é poderoso. Ele faz, Ele continua fazendo, e Ele faz do impuro um puro, para a glória do próprio nome dEle. Aleluia.